A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui deixar uma palavra no coração de vocês e espero que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Uma breve palavra, um breve ensinamento. A palavra de Deus diz para a gente fazer o bem, para a gente dar frutos de obediência, para a gente dar frutos de arrependimento e dar frutos através de Cristo, né? Não em nós, não baseados na nossa carnalidade, não no que a gente consegue fazer, mas através dele, na nossa fé. O justo viverá pela fé, não é mesmo? Então, hoje eu estava no mercado e eu vi uma senhora, né? Ela estava com a mão enfaixada e eu vi ela tendo dificuldade para conseguir pegar uns pães que estavam ali, né, para botar dentro do saquinho e a pessoa ir lá depois passar no caixa e realmente pagar por isso, né? E aí eu vi essa dificuldade dela e fui ali oferecer essa ajuda a ela. Mesmo às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha, né? A gente não sabe como a pessoa vai realmente falar, né? Reagir a isso. Mas eu fui e falei: oi, senhora, tudo bem? Quer ajuda para botar os pães na sacolinha? Aí ela disse: ah, eu já tô ali com meu genro, um parente ali. Não precisa, mas muito obrigada. E aí tudo bem, né? Eu peguei e fui fazer minhas coisas e fiquei com aquele sentimento de alegria, assim, por ter conseguido, né? Ser ousada e ter conseguido vencer, né? A timidez e tudo mais, ter ido lá pelo menos oferecer essa ajuda a ela. E no final, ali, quando eu encontrei ela em um dos corredores, ela veio, conversou comigo, sabe? Falou comigo. E depois eu senti que ela ficou muito feliz com aquela simples atitude minha de ter ido oferecer ajuda. Então, gente, muitas vezes é no simples, é no pouco, sabe? Quem é fiel no pouco, sobre muito colocarei. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o básico, fazer o simples. Muitas vezes a gente está falhando no simples, no básico, né? É como diz lá em Eclesiastes, na verdade é nos cânticos. Nos cânticos dos cânticos fala assim, né? Não são grandes raposas, mas são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas. Então são as pequenas brechas, as pequenas legalidades que a gente vai abrindo, os pequenos pecados. Ai, é só um xingamento, ai, é só um palavrão, ai, é só, ai, hoje eu tô com raiva e dane-se todo mundo, ai, eu vou falar mesmo dessa pessoa porque todo mundo fala, porque isso, porque aquilo. Você vai criando e abrindo pequenas brechas e pequenas legalidades que daqui a pouco você espiritualmente está totalmente longe, afastado da presença de Deus, mesmo muitas vezes estando indo na igreja. Então, muitas vezes a gente não está vendo o poder transformador da graça de Deus nas nossas vidas, não é porque a graça não está, né, sobre nós, mas é porque a gente está se afastando dessa graça, né? Então, meus amados, é importante a gente parar muitas vezes para refletir o nosso cristianismo e ver se é realmente real aquilo que a gente vive ou se é realmente apenas como sepulcros caiados, é apenas para mostrar para os outros algo que de aparência, algo que muitas vezes não está sendo real. Ah, eu só quero mostrar uma aparência de crente, uma aparência de cristão, mas dentro de nós está tudo sujo, está tudo morto dentro de nós, né? Então não é assim, Deus não quer que nós sejamos assim. Então, pela graça de Deus, que vocês venham ouvir essas palavras e se acordarem, se atentarem, né, aos ensinamentos de Cristo para nós, não rejeitarem, né, não rejeitem, não entristeçam o Espírito Santo, a palavra de Deus diz. Então escutem enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Então, voltando ali, Deus se alegra quando a gente pratica o bem, quando a gente é luz nesse mundo, no mundo corrompido, né, no mundo de trevas. Então, meus queridos, é importante que a gente venha frutificar, que a gente venha testemunhar, né? Estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Todo mundo, né, está nos vendo, sejam pessoas, sejam os principados, sejam os potestades, sejam os anjos, né? A gente está sendo visto o tempo inteiro, né? Por A, por B, por C. Então a gente precisa também se preocupar um pouco com o que as outras pessoas estão vendo de nós, a fim de que a gente possa também ser luz para essas pessoas. Não somente se preocupando com o próprio eu, com o próprio ego, mas pensando também no bem do próximo. Usando como um exemplo, eu posso dizer para vocês que a nossa vida espiritual é como se ela fosse uma casa, né? E essa casa, ela precisa estar firmada em alguma coisa. Ela precisa, então, estar firmada não só
né, em cima de algo que pode se esvair como a areia, mas ela precisa estar firmada sobre a rocha, algo que a sustente, mesmo no dia assim de muita chuva, de muito vento, ela precisa resistir às adversidades. E a nossa casa, ela precisa estar firmada, assim como uma casa que a gente possa visitar, de algum parente, de algum amigo, e a gente chega naquela casa e a gente sente o cheiro, o perfume agradável, de limpeza, de um lugar bem organizado, de uma casa bem feita a manutenção, né? Estar tudo no seu lugar, não é acumulador, não tá cheio de tralha, cheio de cacareco, não, mas é uma casa que você sente, você entra, né, e sente uma coisa boa. Mas quando você vai conversar com uma pessoa e ela tá cheia de si, cheia de ego, cheia dessas carnalidades da vida, você vê que aquela casa interior que eu estou falando, ela está totalmente bagunçada, totalmente fora da presença de Deus, né? Usando simbolicamente a casa, né? Aqui material, como se fosse a casa espiritual, gente. É da mesma forma. Então, gente, a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça essa limpeza dentro de nós, dentro do nosso espírito, na nossa mente principalmente, a gente sendo renovado dia após dia pela palavra de Deus, lendo, estudando, meditando nas Escrituras, para que a gente possa crescer e amadurecer e não somente ficar no leite espiritual, né, como bebês, mas como pessoas mesmo adultas, maduras na fé, né, com experiências, com sabedoria para espalhar, né, e comentar e falar com as outras pessoas, de orar, interceder e clamar pelas outras vidas. Então, pessoal, é muito importante que a gente venha crescer na fé, que a gente venha amadurecer e que a gente venha cuidar dessa casa espiritual que somos nós, né? A gente não é somente um corpo, a gente é templo e morada do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter uma limpeza diária também, assim como a gente toma banho, assim como a gente cuida, né, da nossa aparência, a gente precisa se preocupar também com o que estamos, né, sendo aqui dentro, o que sai de nós, né? Muitas vezes a gente fica apegado em misticismos, em coisas que Deus não está preocupado, gente, como por exemplo, ai, tudo que entra aqui dentro da minha casa, eu estou orando, eu estou vendo, eu estou cuidando, tudo bem, você pode orar, né? Fez uma compra do pedido, né, da sua semana, do seu mês, vai ali, ora, agradece a Deus pelo alimento, tudo bem. Mas você não pode criar disso, sabe, uma religiosidade e ficar preso só em dogmas, só nesse tipo de coisa. Não, porque aí você vai se transformando naquele crente religioso. E Deus, ele nos chama para liberdade em Cristo, que é aqui, ó, é aqui dentro, gente, porque Jesus disse que não é o que sai, aliás, não é o que entra, né, que contamina o homem, não é o alimento de fora que entra e que vai contaminar o homem se ele tiver, né, sido consagrado para ídolos, por exemplo, mas é o que sai de nós que contamina, é o que está saindo de dentro de nós, porque é aqui dentro onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o nosso coração tiver luz, se a nossa mente, se os nossos olhos tiver luz, que preciosidade, mas se tiver trevas, ó, quão trevas são, né? Então, a gente tem que ter olhos bons, né, uma mente boa para olhar as coisas com amor, com decência, com lucidez do espírito, com a graça e na palavra de Deus sempre, gente, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Então, quando a gente está cego espiritual numa coisa, achando que, ai, não tem nada a ver, ai, aquilo é besteira, ai, fulano, ciclano fala nada a ver, ai, seguir esse pastor, sabe, vai atrás de religião, não dá bola, não. Gente, a gente começa a cair nos papos assim mundanos, seculares, a gente começa, sabe, a se sujar, a se contaminar, mas quando a palavra de Deus ela vai entrando e penetrando no nosso coração, ela é como água, ela é como bálsamo que vai limpando tudo. Então deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e fazer a diferença, e te limpar, e te restaurar, e te fazer uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo na sua vida, para que você possa, sabe, transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento, as pessoas que te cercam, né? Os lugares que você frequenta, porque toda a vida é preciosa ao Senhor. E um justo pode fazer muitas coisas na presença do Senhor. Então, não pense, sabe, eu não agrego em nada, eu não sou ninguém. Não. Você com Deus, né, é maioria.
Então, assim, gente, a gente sim, em Deus, a gente pode fazer grande diferença nesse mundo, a gente pode ir lá e orar pelos nossos pais, pela salvação da nossa família, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação de nossos vizinhos, dos nossos amigos e por aí vai, gente. Então, assim, ó, não perca tempo. A palavra de Deus, ela diz pra gente instar, pra gente pregar, pra gente falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Então, não há tempo a perder. Tudo bem, pessoal? Por isso estou aqui. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, me siga, porque eu sempre estarei postando conteúdos assim espirituais por aqui, como eu venho fazendo, né, desde que eu conheci a Cristo, e essa palavra me transformou, e o que tá cheio no nosso coração a gente exala para fora, não tem como, né, pessoal? Então é isso, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos e até a volta do nosso amado Jesus Cristo.